Caríssimos irmãos e irmãs, nós queremos hoje, com essa nossa celebração, pedir a Deus uma graça particular, pedir a Deus a graça de servi-lo com alegria. E para isso nós vamos nos servir da figura, do exemplo e da intercessão de uma santa, Santa Teresa de Calcutá, que hoje faz 3 anos que ela foi canonizada. O seu dia litúrgico é amanhã, como também o dia da sua morte. Ela morreu dia 5 de setembro de 1997. Mas, como no dia 4 de setembro de 2016 ela foi canonizada, nada nos impede então, como hoje não há nenhum santo prescrito, memória obrigatória, que nós façamos uma memória comemorativa, uma missa votiva. Muito bem. Santa Teresa nasceu no dia 26 de agosto de 1910. Nasceu cristã, católica, uma menina que desde pequena demonstrou os dotes religiosos, piedosos. Ela mesma dizia que desde pequenininha ela já amava Nosso Senhor. E com 18 anos, ela entrou na vida religiosa nas Irmãs de Loreto, na Irlanda. Queria se consagrar totalmente a Nosso Senhor. Foi para a Irlanda. Quando fez os seus votos perpétuos, ela foi enviada em 31, para a Índia. E ela conta as suas experiências do calor imenso, um calor tão grande quanto aqui, se não maior ainda. Apenas a título de conhecimento, ela diz: o calor da Índia é simplesmente abrasador. Quando eu ando pelas ruas, tenho a sensação de que há fogo debaixo dos meus pés e de que todo o meu corpo arde. Quando as coisas, aí sim, aqui é uma observação que qualquer pessoa pode fazer, mas aqui vem o santo. O pecador, nós apenas observamos o dado objetivo, o calor. O que é que o santo faz? Quando as coisas se tornam mais difíceis, consola a minha ideia de que dessa maneira muitas almas são salvas e de que o meu querido Jesus sofreu por elas. Então ela fazia ocasião de oferecer aquele incômodo a Jesus, a oferecer aquele incômodo pela salvação das almas, pela conversão das pessoas. Pois bem, ela ficou nessa casa de Loreto até 1946, mas ela ficou 18 anos como religiosa de Loreto, e ela mesma diz, feliz por estar, ela escreve: eu fui muito feliz na ordem de Loreto. Por que ela enfatiza isso? Para que ninguém pense que depois ela saiu porque estava insatisfeita e que quis fundar uma ordem religiosa, uma outra ordem religiosa, porque ela estava insatisfeita, porque é próprio nosso. Quando estamos insatisfeitos com algo, nós migramos, saímos procurando outras coisas, quando primeiramente deveríamos nos perguntar: qual é a vontade de Deus? Embora isso me desagrade, isto é a vontade de Deus? Embora isso me custe tanto, esta é a vontade de Deus para a minha vida? Então ela enfatiza o quê? Que nem de longe a casa de Loreto lhe causava pesar ser uma irmã religiosa de Loreto lá na Índia. Mas um dia, indo para um retiro espiritual no trem,
ela fala do chamado dentro do chamado. Ela já tinha sido chamada por Deus para se entregar na vida religiosa. Então, dentro daquele chamado, veio um outro chamado, que foi no dia 10 de setembro de 46. Jesus a chamava para entregar a sua vida totalmente, servindo os mais pobres dentre os pobres e saciando a sede de Jesus naqueles mais sofredores. Mas Jesus, ele foi preparando o coração dela, como Jesus também vai preparando o nosso coração. Ele vai misericordiosamente nos concedendo graças, para que nós tenhamos capacidade de dizer sim àquilo que Ele pede a nós. Então, já há uns anos antes, que Jesus vinha nas orações de Teresa de Calcutá, Jesus vinha despertando no coração dela um desejo de ela se entregar generosamente a Ele e de fazer em tudo a vontade dEle. Então, ela percebeu nos movimentos da sua alma, nos momentos de oração, que Jesus pedia dela cada vez mais uma entrega maior, uma entrega generosa. E ela, sentindo-se convidada e amparada pela graça, a graça de Deus a requisitava e a graça de Deus a acompanhava, a sustentava, para que ela pudesse fazer aquilo a que era requisitada, para que ela pudesse dar aquilo que lhe era pedido. Ela foi pouco a pouco se entregando a nosso Senhor. Ela diz aqui em um dos seus escritos que brotou no coração dela um desejo de não recusar coisa alguma a Jesus. Ela pedia ao seu diretor espiritual, peça a Jesus que não lhe permita, que não me permita lhe recusar coisa alguma, por menor que seja. Eu preferiria morrer. Imagine, meus santos, quando de verdade experimentamos esta realidade. Isso requer, sem sombra de dúvidas, uma graça de Deus, mas ao mesmo tempo uma generosa colaboração da nossa parte. Isto é, eu quero dar glória a Deus nas mínimas ocasiões da minha vida. Eu quero servir a Deus com amor e com todo o meu coração. Eu quero viver a minha vida para dar alegria a Jesus e não a mim. Vocês imaginam o que é isso? Olhe para a sua vida e veja que muitas vezes o objetivo da sua vida é o quê? É de alguma maneira ser feliz fazendo coisas certas, sim, mas ser feliz. Mas padre, mas existe algum mal e algum pecado em querer ser feliz? Não, meu santo, não existe nenhum mal nem nenhum pecado em querer ser feliz. Mas, sem sombra de dúvidas, nem de longe, é o caminho mais seguro para alcançar a salvação e a santidade. Por quê? Porque se o meu objetivo é ser feliz, como eu sou pecador, em algum momento a felicidade pode se apresentar como que uma recusa de Deus. Em algum momento a minha felicidade pode se manifestar como algo contrário à vontade de Deus. E como o meu objetivo é ser feliz, eu vou acabar abandonando Deus e buscando, entre aspas, a minha felicidade. Por que, entre aspas? Porque o pecado, por mais que se me apresente como felicidade, por mais que se me apresente como algo interessante, depois eu verei que era para a minha destruição. Não era a felicidade verdadeira, nem neste mundo, nem no outro. Então, Madre Teresa, ela pede a Deus essa graça de se entregar totalmente a nosso Senhor
e de não lhe recusar coisa alguma. E ela continua: fiz um voto, ela mesma aqui dizendo, fiz um voto a Deus, que me compromete sob pena de pecado mortal, a dar a Deus qualquer coisa que Ele possa pedir, não lhe recusar coisa alguma. Eu queria dar a Deus uma coisa muito bonita e sem reservas. Ela queria dar um presente a nosso Senhor. É claro, meus santos, que isso é apenas uma forma bem radical do chamado de Jesus. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Ora, quem vive isso até as suas últimas consequências, aprende a se colocar em segundo plano e sempre em primeiro lugar a vontade de Jesus, a vontade de nosso Senhor. Claro que aqui, e é um voto especialíssimo e muito particular, porque se aplica até às mínimas coisas, de procurar até nas mínimas coisas fazer a vontade de nosso Senhor. E ela diz que estava decidida a fazer isso, mesmo que isso significasse o maior sofrimento e a maior renúncia para a sua vida. Pois bem, então Jesus começou então a colocar esse desejo no coração dela, para ela se entregar totalmente a Ele e fazer a vontade dEle. Então os anos foram se passando, até que em 46, alguns anos depois desta oração, deste voto que ela havia feito, em 46, Jesus chama então, diz que ela saia do convento, que ela saia daquela ordem e funde uma ordem em que ela se ocupe dos pobres e dos mais pobres dentre os pobres. E aqui vocês podem imaginar a revolta que causou na casa religiosa, porque muitas irmãs não queriam, achavam que era loucura da cabeça dela. Ela mesma não percebia às vezes muita clareza se aquilo não era vontade dela ou se aquilo era vontade de Deus. Depois ela compreendeu com muita clareza que aquilo era vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo, neste período, uma sombra lhe visitou a alma e o coração. Isto é, ela começou a experimentar na alma dela um vazio, ao mesmo tempo um amor de Deus, mas ao mesmo tempo um vazio, um sentimento de abandono, uma aridez espiritual, porque Jesus estava dando a ela a graça de experimentar na alma dela a tristeza e o vazio daqueles pobres, miseráveis, pecadores a quem ela queria servir. Isto é, ela iria de alguma maneira viver misticamente o vazio, a solidão e a aridez que aqueles a quem ela servia viviam, para resgatá-los e levá-los para Deus. E quando ela começou então a experimentar este vazio, imagine, meus santos, que ela viveu isso quase 60 anos. Imagina o que é viver 60 anos num vazio espiritual, numa aridez, em experimentar Deus distante dela, em se sentir não amada por Deus, em se sentir não querida por Deus, em se sentir preterida até, apenas numa fé heróica de dizer, não, eu sou amada por Deus, e se Deus quer que eu experimente todo este vazio, toda esta secura e toda esta escuridão, é porque Ele quer com isso iluminar a tantos aqueles que eu estou servindo e que estou ganhando para o céu. Imagine que quando nós passamos por alguma aridez, por algum período de secura espiritual, até acontece às vezes de decair na piedade e no amor a Deus, e ela continuou inabalável, servindo a Deus com todo o amor, embora não experimentasse amor algum, amor sensível no seu coração, servindo a Deus com toda a dedicação, embora as suas orações
eram frias. Ela disse que às vezes ela gritava interiormente a Deus: meu Deus! E nada além do que isso saía. Um vazio, oco, como se o seu coração estivesse oco. E em meio então a essa luta na casa religiosa que ela estava saindo, luta de fundar uma outra ordem religiosa que ela desconhecia totalmente. Imagina como é que ela agora na Índia ia fundar uma ordem religiosa, na escuridão de que ela se sentia abandonada por Deus, mas ao mesmo tempo com a ânsia profunda por Deus. E Jesus perguntando a ela: mas você vai me recusar isso? Eu estou lhe pedindo isso. Eu estou pedindo que você viva a sua vida nessa total escuridão. Eu estou pedindo que você viva a sua vida nesse total desprendimento de você mesma. Eu estou pedindo que você viva na sua vida a escuridão daqueles a quem você serve, para que você possa ganhá-los para mim. Eu tenho sede de almas que se sacrifiquem por mim. Você vai recusar isso a mim? Imagine, meus santos, ouvir isso de nosso Senhor: eu tenho sede de almas que se sacrifiquem por mim e pela salvação de outras almas. Você vai me recusar isso? Vou ler aqui o trecho em que ela mesma descreve com as suas palavras. Ela diz: fui e sou muito feliz como freira de Loreto. Deixar aquilo que amo e expor-me a novos trabalhos e sofrimentos que serão grandiosos, ser objeto de zombaria de tantos, especialmente das religiosas. Que imagine uma religiosa na rua, fora de uma casa religiosa, que não tem casa religiosa, que loucura é essa? Mas Jesus pedia isso a ela. Então ela era motivo de zombaria para os outros. Abraçar e escolher deliberadamente as coisas mais difíceis da vida indiana, abraçar e escolher a solidão e a infâmia, a incerteza, e tudo porque Jesus assim o quer, porque alguma coisa me chama a deixar tudo para viver a vida dele, para fazer a obra dele na Índia. Isso é porque ele causa alegria ao coração. Se isso alegra o meu Senhor, então eu farei isso. Eu serei motivo de zombaria. Eu vou escolher o caminho mais difícil. Eu vou escolher o sofrimento. Eu vou abraçar a solidão. Mas isso alegra o meu Deus? Pois bem, é isso então o que eu quero fazer. Esses pensamentos eram causa de muito sofrimento, mas uma voz continuava sempre a me perguntar: vai me recusar? Quando ela começava a pensar em tudo isso, e o medo tomava conta do seu coração, uma voz lhe vinha interiormente e lhe perguntava: mas você vai me recusar isso? Um dia, ao receber a comunhão, ouvi a mesma voz com grande clareza: quero freiras indianas, vítimas do meu amor, que sejam Marta e Maria, isto é, que sejam ativas e contemplativas, que estejam tão unidas a mim, que irradiem o meu amor sobre as almas. Quero freiras livres, cobertas da minha pobreza da cruz. Quero freiras obedientes, cobertas com a minha obediência da cruz. Quero freiras cheias de amor, cobertas da minha caridade da cruz. Vai recusar a fazer isso por mim? Imagine, mas Jesus apelou, né? Jesus dizendo isso: eu quero isso. E ela como que dizia: Senhor, mas isso será tão difícil, eu vou sofrer tanto com isso, virá tanta solidão com isso. E Jesus disse: mas você vai recusar isso para mim? Eu que nunca recusei nada para você, eu que me dei pela tua salvação. Meus irmãos, isso que Jesus disse a Madre Teresa, de alguma maneira se aplica a todos nós. Ele nunca nos negou nada, Ele se deu todo a nós. E quando Ele pede algo a você, qual é a sua resposta?
quando Ele pede a você uma generosidade maior, um desprendimento maior, um amor maior, qual é a sua atitude? De generosidade? Afinal de contas, generosidade se paga com generosidade? Amor com amor se paga, como dizia Santo Agostinho? Ou com mesquinhez, frieza e ouvidos moucos, indiferença? Você se tornou minha esposa, Jesus dizendo a ela, você se tornou minha esposa por meu amor, veio para a Índia por causa de mim. A sede que você tinha de almas a trouxe para tão longe. Tem medo agora de dar mais um passo pelo seu esposo? Por mim, pelas almas? Sua generosidade esfriou? Estou em segundo plano na tua vida? E segue, meus santos. Jesus literalmente estava ferindo-a de amor, levando-a a um amor mais generoso. A carta é grande, o tempo passa, não dá para me estender, mas que hoje, nesta Santa Missa votiva, a Santa Teresa de Calcutá, nós peçamos a Deus a graça de ouvir estas palavras também de Jesus perguntando a nós: você vai negar isso a mim? E nós, iluminados pelo exemplo e fortificados pela intercessão de Santa Teresa de Calcutá, também sejamos generosos em não querer negar nada que Jesus peça a nós, mesmo que seja uma participação maior na sua cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.